Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa 891, a sua companhia nas noites de quinta-feira. Encontramos-nos por cá entre as 9 e as 10, aqui na antena da Universitária, também nos finais de tarde de domingo. E, além disso, rum.pt é outro ponto de encontro, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje arrancamos para uma longa conversa que se vai prolongar até à próxima semana. António, apresenta o nosso convidado e temas que vão passar por cá. Boa noite. O convidado é o jornalista, repórter e investigador António Mateus, figura pública e conhecida, que aparece com bastante frequência nas pantalhas que estão nas nossas casas. António Mateus tem agora um livro saído mesmo há relativamente pouco tempo, a comemorar os 50 anos, se quisermos, daquilo que foi um dos acontecimentos mais marcantes, dramáticos, com muito sofrimento, muita angústia à mistura. Em abril de 1975, de Angola, sai uma caravana com centenas, milhares de carros e pessoas em direção à fronteira do sudoeste africano, à época ainda debaixo do domínio da África do Sul. As implicações, esses dramas, as vivências, crianças, bebés, casamentos que se fizeram, mas aquilo que já estava a tornar um cotidiano trágico em Angola, mortífero, teve aqui os primeiros sinais. A guerra civil, entre os vários movimentos de libertação, mas, acima de tudo, gente que partiu em direção ao desconhecido. O título do livro é Vidas Quebradas, relata com testemunhos vivos e alguns deles de uma dramaticidade profunda e em carne viva. Fica aqui a conversa, fica aqui o retrato e a sugestão para ler um documento, uma edição do Clube do Autor, para aqueles que querem conhecer muito da história de Portugal da segunda metade do século XX. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o Mundo, um abraço. Sempre melhores leituras e o programa desta noite é para o professor António Borges Coelho, em memória. António Mateus nasceu em 1960 em Castelo Branco. Jornalista profissional com mais de 40 anos de experiência, trabalhou nas agências Notícias de Portugal e Lusa, foi diretor da revista Focus, editor de política internacional da RTP, coordenador principal da RTP África e apresentou o programa de relações internacionais, também da RTP, Olhar o Mundo. Com vasta experiência internacional, foi repórter de guerra em vários cenários de conflito. Da sua obra publicada e além dos 2 livros dedicados a Nelson Mandela, Mandela, a construção de um homem e Mandela, o rebelde exemplar, destacamos Angola, o regresso do fim do mundo, Zona de Impacto e Angola, Vidas Quebradas, editado em outubro pelo Clube do Autor. Vamos começar, estas coisas é sempre pelo início, mas aqui neste caso, que será talvez um mote interessante para uma visão da história. António Mateus, obrigado, mas diz aqui no final do seu livro, a páginas 282, 283, caminho onde este livro é apenas uma ponta do iceberg, para que a história transmitida aos vindouros não se resuma à visão tunelar do politicamente correto, mas permita a todos colocarem-se no lugar do outro, rever-se e reencontrar-se com humildade. Isto é uma visão da história, uma concepção da história, como é evidente, mas, ao contrário do que é metodologicamente correto, começaremos pelo final. Diz aqui, de uma forma muito, julgo eu, sentida, esta visão da história deve vir ao de cima e deveremos todos e todas olhar atentamente para isto que aqui relatou e escreveu. Sim, eu não sei por onde é que quero começar a pegar. Qual é a pergunta? Por onde quiser. A sua visão da história
esta história, aquela história de investigação, a história que depois são os documentos que atestam e afirmam aquilo que foi escrito, se quisermos, a montante, no início do livro, isto é uma concepção da história, porque a história é normalmente aquilo que se aprende nas carteiras das universidades e até no ensino secundário. A história são os factos, são aquilo que nos dizem, e aqui o António Mateus diz para que a visão da história transmitida não se resuma à visão tunelar, de túnel, como é evidente, do Sim. politicamente correto, aquela coisa unidirecional, dogmática quase. Portanto, espírito aberto, vejam e mergulhem profundamente neste livro das vidas quebradas. Como é que eu peguei por aqui, poderíamos iniciar e terminar aqui, mas o porquê desta defesa desta história? Por uma razão simples, porque esta é uma história, a história de Angola, como referiu no início desta nossa conversa. Eu já sou jornalista exatamente há 43 anos, profissional. Comecei pela Agência Nacional, que na altura se chamava ANOP? Agência. Já mais tarde, na Notícias de Portugal. Sim, era isso. E eu ainda fiz um pré-estágio, porque na altura não havia ainda cursos de comunicação social em Portugal. Nós éramos licenciados numa área qualquer, podia ser economia, podia ser o que fosse, e depois candidatávamos a um processo de migração profissional com jornalistas já com carteira profissional, e era assim que entrávamos na profissão. Porque esta minha inquietação, que sempre tive enquanto jornalista, de não me conformar com a versão oficial da narrativa da história e da atualidade. Estas mais de 4 décadas de exercício da profissão de jornalismo derivaram também das minhas raízes familiares, como fazem quase sempre, em pessoas de espírito aberto, porque eu descendia, isto estamos a falar antes do Estado Novo, eu descendia de um avô que era de um perfil muito conservador e de outro, no lado materno, que era do Partido Comunista Português. E eu adorava ambos, independentemente das afinidades ideológicas ou das sensibilidades ideológicas das duas. Mas através dos dois aprendi muito cedo que não é a afinidade ideológica ou partidária das pessoas que define a sua qualidade humana, muito longe disso, infelizmente. A minha mãe foi das primeiras sociólogas deste país, ainda está viva, felizmente, estará presente no lançamento do livro, tal como o meu pai, que é o meu pai foi oficial de cavalaria, tal como o meu avô, e também por isso eu sempre me senti confortável no exercício da profissão de jornalista quando ia para cenários, vamos chamar-lhes intensos. A nossa anterior obra que discutimos aqui, que os dois tivemos o prazer de falar, passava-se na Ucrânia. Eu já estive 4 vezes na linha de combate como jornalista. Eu não sou um jornalista que fique nos hotéis ou nas ruas ou nas cidades confortáveis a falar sobre a guerra que está a centenas ou milhares de quilómetros. Eu, por vício profissional ou por realismo e rigor profissional, percorre as zonas de impacto antes que elas sejam adulteradas pelas forças em confronto. Em Angola, o que aconteceu foi, eu fui para Moçambique em 1986, Samora Machel tinha acabado de morrer num desastre de viação. Eu fui o mais sempre chefe de uma delegação de informação de uma agência nacional num país estrangeiro, neste caso era Moçambique. Em rigor, não tive mérito nenhum em ganhar essa posição, fui o único jornalista suficientemente irresponsável para ir para um país que nessa altura estava de joelhos. Para terem uma ideia, na casa onde eu fiquei a viver,
que era uma casa confortável, mas onde já tudo tinha sido roubado. Eu tinha um garfo a que faltava o dente do meio, não tinha sequer uma faca, tinha um copo, mas tinha um povo em Moçambique deslumbrante. E foi a partir de Moçambique, nessa altura, que eu comecei a ter um olhar sobre o que estava a acontecer em Angola. A guerra era particularmente violenta em Angola nessa altura. A agência não tinha, nessa altura, também delegação em Luanda, ou em nenhuma parte de Angola, e a informação era muito condicionada por uma África do Sul, onde vigorava nessa altura o sistema de apartheid. Portanto, este era o contexto em que eu comecei a olhar para o que acontecia em Angola à distância, como infelizmente fazem a maior parte das pessoas que fazem juízos sobre aquilo que acontece em determinados territórios. E que, como tal, podem adquirir, e são conduzidas a uma visão, como descreveu aí no início da conversa, tunelar. O que quer dizer este tunelar? Quer dizer que muitas vezes quem afirma determinada coisa afirma na sua ótica, mas não dá nem a versão abrangente. O mundo não é preto e branco, é muito complexo, e normalmente transforma-se em inimigo e em monstro o opositor àquele que faz a narração, especialmente quando estamos num cenário de guerra. Ora, quando eu fui para a África, a informação em Portugal era muito ainda dominada, como foi após a 25 de Abril, por uma versão do Partido Comunista e forças afins, diria. Era como se hoje em dia fizéssemos um batido do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e esse fosse o olhar sobre Portugal. Para evitar, ou para contornar, ou para consolidar os alicerces desta minha abordagem, o que é que eu fiz? Fui ler todos os artigos, todos, que estão de jornais portugueses publicados entre o 25 de Abril de 75 e o 11 de novembro, como sabemos a data da independência de Angola, e para me perceber todos os artigos, em rigor, todos os artigos relativos a Angola, de todos os jornais que estão arquivados na hemeroteca em Lisboa. E com isso fotografei-os, trouxe-os para casa, as fotografias, e fiz aquilo que eu me habituei a fazer como jornalista de investigação, que é catalogar toda a narrativa que é feita ali. E aí consegui-me aperceber como é que a visão do que estava a acontecer em Angola foi tão, não digo atropelada, mas foi muito afunilada a favor ou a coincidir com a versão que o MPLA na altura foi induzindo, até porque o movimento das Forças Armadas em Portugal era completamente pró-MPLA, e umas figuras nem sequer admitiam do mesmo, nem sequer admitiam que pudesse haver vozes opositoras ao MPLA. E, portanto, as narrativas que nós tínhamos documentadas, como se fosse a única versão da realidade, era aquela que foi induzida pelo MPLA. Ora, quando eu fui primeiro para Moçambique, depois quando fui para a África do Sul, quando Nelson Mandela foi eleito presidente, e que eu acompanhei diariamente durante 10 anos, apercebi-me que muito daquilo era verdade, mas também, não menos, era distorcido e não menos era temperado de uma forma derrogatória contra os opositores do MPLA. E foi isso que me pôs a investigar o que realmente aconteceu naqueles dias. E fui propositadamente, e é disso que trata este livro, o que aconteceu exatamente entre o 25 de Abril e o 11 de novembro, quando ainda era Portugal que em direito internacional tutelava Angola, e como é que foi possível e o que é que decorreu do colapso da ordem naquele território. Mas uma das questões que normalmente se levanta aqui, iremos depois mais adiante na segunda parte da nossa conversa falar do livro em concreto, na minúcia, mas para todos os efeitos, há aqui também no seu livro, o António Mateus faz, vamos lá, um flashback, ou pelo menos permite que nós enquadremos
o aspecto temporal daquilo que aconteceu, nomeadamente aqui em Moçambique, numa escala muito semelhante, mas temporal também, em duração mais curta entre a Frelimo e a Renamo. Mas o que sucede aqui é que, se eu tenho as memórias, me lembro, em janeiro há os famosos acordos do Alvor. E aí, a fazer também, faz aqui o testemunho de alguns participantes, percebia-se, é dito aqui no seu livro, que os três movimentos de libertação, o MPLA, a FNLA e a UNITA, estavam a fazer um acordo, mas era um acordo tripartido elaborado ou assente em pilares de má-fé. E é a partir daqui que as coisas começam a ganhar um lastro, uma velocidade que vão descambar, ou pelo menos vão ganhar uma velocidade, ou o início daquilo que depois, nós sabemos, a história da Guerra Civil em Angola, que num primeiro momento envolveu os três movimentos, mas depois será entre a UNITA e o MPLA, o resultado final. Há quem afirme que a maior batalha depois da Segunda Guerra Mundial foi travada no Cuito Canaval, entre as tropas do MPLA e os apoiantes da UNITA, mas isto no Alvor já se percebia que a coisa tinha todos os ingredientes e as características para realmente dar para o torto. É verdade, aliás, não é muito importante e foi um exercício de mineração, vamos pôr assim, histórica, precioso, escutar o testemunho de uma pessoa como o general Pesará Correia, que nessa altura era uma das principais figuras do MFA, do Movimento das Forças Armadas, envolvidas nesse processo de transição. E pela boca dele, ele próprio assume que a parte do lado português envolvida na preparação dos acordos de Alvor foi ludibriada porque fez a sua participação de boa fé, a palavra é dele, em boa fé, acreditando que as outras três partes, a FNLA, a UNITA e o MPLA, também o estavam a fazer assim, estavam a falar em vamos fazer uma democracia multipartidária neste país, o tempo das armas está encerrado, vamos olhar para o futuro como irmãos, mas o que estavam a fazer na realidade não era nada disso. Nenhuma das três partes estava a fazer isso. O testemunho é dele, não é meu, e vem de uma pessoa insuspeita. Porquê? Porque o MFA, como sabemos, era esmagadoramente a favor do MPLA. E isto foi evidente em tudo o que aconteceu em Angola nesse período de derrapagem da segurança em prejuízo dos civis ali residentes, claro. E sobre os quais, e é isso que o livro narra num segmento do país que é de Luanda para baixo. Sim, pois é isso. Uma das questões importantes deste livro, também iremos perceber um pouco, como disse há momentos, em Portugal sabia-se, a situação militar em Angola estaria mais ou menos, o controle quanto baste. Portanto, dentro daquilo, ao contrário da Guiné-Bissau, e depois também no norte de Moçambique, onde a guerrilha era mesmo séria e a sério, e talvez na região de Tete, por razões que também agora não colhem aqui na nossa conversa. Mas em Angola tinha havido o levantamento da UPA em 61, a UPA, neste caso de Olden Roberto, o que aconteceu, uma brutalidade dos revoltosos pelos primeiros movimentos de independência, mas o que eu quero dizer é que houve o Katanga, com o Moisés Tchombé, na secessão do Katanga, que dá uma guerra civil também tremenda no Congo belga.
Lumumba acaba por ser assassinado, mas depois esta figura da UPA de 61, o Aldo Roberto, aparece já em 74, muito colado a Mobutu Sese Seko. Portanto, muito afinha, dizia-se também por aí, nos jornais, que os militares da FNLA nem português falavam, portanto, sendo que Kikongos falariam um dialeto qualquer muito aproximado a um francês de jargão, assim, uma mistura de língua natural com o francês, mas os movimentos que verdadeiramente vão assumir a tragédia de Angola é o MPLA, que tinha, mas andaria mais pelo Congo-Brazzaville do que pelo Congo, o Zaire, no caso, e a UNITA de Jonas Savimbi, que está mais encostada à Zâmbia, portanto, e à Jamba, naquela zona do Planalto Central, onde também se inicia esta caravana que vai em direção às terras do fim do mundo. Como é que isto ficou à distância? O António Mateus também, penso eu, que esteve em Gbadolite, naqueles acordos que depois só contemplavam o MPLA ou as negociações MPLA-UNITA, porque a UNITA tinha a cobertura do mundo mais do Washington. Tenho aqui a transcrição de uma conversa de Henry Kissinger com os seus conselheiros, e depois também temos o desabafo de Melo Antunes dizendo a alguém, de Gerald Ford, penso eu, ao presidente, que lhe parecia que o dirigente mais estável, mais arguto e mais capaz era Jonas Savimbi, quando ele em Portugal passava a UNITA muito, ligada, porque cola-se muito facilmente os rótulos, não suportava os mulatos, aqueles que eram filhos de brancos e de negros, era profundamente racista, etnocêntrica. Há um romance do Sousa Jamba, Patriotas, que é baseado exatamente naquelas perseguições que Savimbi depois, aqueles fantasmas que ele alimentava contra os seus opositores internos. Como é que é isto tudo para perceber um pouco Angola? Bom, esta conversa, este segmento da conversa é muito interessante, porque evidencia exatamente o valor de nós termos procurado fazer esta malha de apuramento de factos, porque eles, se a história tivesse sido assim tão linear, como acabou de escrever, não se teria justificado este livro de forma alguma. Este livro justifica-se exatamente porque nada nunca... O livro podia se chamar Angola Mentiram Todos, em vez de ser Angola Vidas Quebradas. Eu só não propus esse nome à editora porque algumas pessoas podiam pensar que era um livro insultuoso, desrespeitoso. Como houve muitos logo a seguir, como houve muitos cá em Portugal logo a seguir ao 25 de Abril sobre esta questão. Sim, mas porque também o objetivo do livro não é apontar dedos. Claro, percebe-se. O objetivo do livro é a herança que eu, em termos pessoais, retirei de acompanhar Nelson Mandela durante 10 anos todos os dias, que é, nós só nos podemos reconciliar no futuro a partir do momento em que nos abracemos no passado. E o facto é que até hoje, no tecido político de Angola, nós só vemos pessoas a apontar nódoas na camisola do opositor e não vemos ninguém a lavar primeiro as suas próprias nódoas. E isto é uma linguagem figurativa que traduz bem aquilo que eu ainda apurei ainda com mais profundidade neste livro, que é, por exemplo, isso que se referiu. É verdade que eu fui a todas, não apenas de Gbadolite, fui um dos 3 jornalistas que fui a todas as conversações de paz de Angola, da retirada dos cubanos de Angola e dos sul-africanos do Sudoeste Africano e independência da Namíbia. A partir dos anos 80, até à morte de Savimbi, eu fui a todas as conversações, a todas, independentemente de onde aconteciam. Porque a agência Lusa deu-me o privilégio de confiar em mim,
porque a partir de certa altura nós já conhecíamos os interlocutores de todos os lados e tínhamos os dossiês na cabeça. Portanto, era mais fácil para um jornalista que já tinha isto tudo andar a palmilhar os milhares de quilómetros que nós palmilhámos, eu, o José Alberto Machado e o Pascal Fletcher da Reuters, fomos os três que cobrimos todas as conversações. O José Alberto Machado da RTP, eu não era da RTP nessa altura, e tinha... O que é que aconteceu? Ao contrário da imagem que nos é passada, a UNITA, no princípio, estamos a falar a seguir ao 25 de Abril, António, no princípio, logo a seguir ao 25 de Abril, a UNITA não se envolveu em escaramuças nem com a MPLA, nem com a FNL, nem com a FNLA, nem com a MPLA. Isso só aconteceu uns meses bem mais à frente. Porque até aí, logo a seguir ao 25 de Abril, os combates violentos, incluindo em Luanda, em que morreram dezenas de pessoas, foram entre o MPLA e a FNLA. Sim, sim. E, como bem referiu, a FNLA sucedânea da UPA tinha uma vertente não nacionalista de Angola, mas de Reino Bakongo. Eu vou recordar que o Aldano Roberto era genro do Mobutu Sese Seko, do outro lado da fronteira. E a vontade deles era reinstituir o Reino Bakongo. O famoso Reino Bakongo. Sim, que cruzava as fronteiras entre aquilo que era na altura o Zaire e Angola. E depois de uma independência extremamente violenta do Zaire, de Mobutu, em que houve massacres racistas anti-brancos brutais e perseguição de opositores a Mobutu, Angola absorveu na altura milhares de refugiados dessa independência. E essa memória, no 25 de Abril, ainda era muito fresca, tinha sido uma década antes. Sim, 10 anos antes. Pronto. As pessoas temiam que acontecesse em Angola, especialmente porque os massacres da UPA no norte de Angola era uma réplica daquilo que tinha acontecido também do outro lado da fronteira. As pessoas estavam com medo que acontecesse ali, muito. E essa herança estava presente quando foi reacendida esse fantasma, quando o MPLA e a FNLA, logo a seguir ao 25 de Abril, se envolveram em combates violentos. Primeiro o MPLA queria correr a FNLA de Luanda, e coisa que fez de uma forma extremamente violenta, não só em Luanda, mas pronto. Savimbi, nessa altura, era uma figura mais virada para a China do que virada para... Não era de maneira nenhuma associada nem à África do Sul, nem aos Estados Unidos. Só mais tarde é que isso aconteceu. Mais tarde, quer dizer, praticamente em janeiro, fevereiro, já de 75. Ou seja, quase um ano depois do 25 de Abril, um pouco antes. E isto porquê? Porque a UNITA também abrigava a SWAPO. A UNITA tinha afinidades com o movimento independentista da Namíbia. Ora, os sul-africanos combatiam a SWAPO, portanto, não podiam ter afinidades nem apoio a Savimbi. Nessa altura, no início, quem os apoiava era a China e a Zâmbia. O que é que, mais uma vez, por interesses de exploração de minérios, por interesses económicos. As famosas árvores também lá da... Exatamente. Foi sempre por interesses económicos. A FNLA era transfronteiriça, em rigor e em justiça para com o MPLA. O MPLA era o único que era verdadeiramente nacionalista no sentido global do território. Só que o MPLA, no início, era, em termos militares, ao contrário do que se acredita hoje, em que se diz que o MPLA... Até se acredita que o MPLA derrotou as Forças Armadas Portuguesas, o que é uma absoluta falácia. O MPLA estava confinado a zonas muito, muito restritas. O que é que acontece?
O MPLA diz, até hoje, que só começou a armar-se aceleradamente quando os sul-africanos e os Estados Unidos se viraram para a UNITA, o que é falso. É falso, como eu mostro no livro, através de uma afirmação do embaixador cubano no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que ele próprio, o de Quesada, em que ele próprio se vangloria e reivindica para si um estatuto moral de salvador do nacionalismo angolano, porque já há muito que armava e municiava o MPLA. E é verdade que os serviços secretos americanos, e agora essa documentação já foi desclassificada, e eu mostro no livro. No livro, exatamente, parece. Eles próprios já tinham identificado carregamentos e entregas de armamentos consideráveis, de armamentos cubanos, ao MPLA em diversos pontos do território angolano. Não é que isso seja que se divirja do full picture do que estava a acontecer. De maneira alguma. O MPLA aí não foi nem pior do que a FNLA, nem do que a UNITA na destruição do sonho de paz dos angolanos. De maneira nenhuma. Mas é importante chamar os bois pelos nomes, porque todos os três partidos contribuíram de uma forma ou de outra para demolir o sonho de paz naquela fase. Só muito mais tarde, quando os sul-africanos e os americanos se aperceberam que Holden Roberto não era um líder efetivo no terreno, em termos operacionais, isto já numa aproximação à independência de Angola, estamos a falar em rigor, em junho, julho e agosto, não é? De 75, é que há uma reunião entre os serviços, entre a CIA e os serviços de informação militares sul-africanos e a BOSS, era assim que se chamava a polícia sul-africana, em que eles, e eu também transcrevo essas conversas no livro, em que eles optaram por apostar em Jonas Savimbi e deixar cair o Holden Roberto, porque se aperceberam que não chegariam a lado nenhum com o Holden Roberto. Esta é um dos raros, António, como se apercebeu ao ler o livro, eu evitei ao máximo politizar o livro, porque eu não queria que o livro fosse um apontar de dedos. Eu queria que as pessoas se apercebessem, especialmente os jovens, se apercebessem, quando olham para Angola, quando olham para Portugal hoje em dia, se apercebessem de que estes lugares comuns que nós damos na história estão errados. É como chamar, tal como a própria palavra retornados, é uma palavra ofensiva, é derogatória, é injusta, é até racista, olhando com os óculos de hoje em dia. Porque se um não branco nascer em Portugal e uma pessoa se virar para ele e lhe disser, epá, vai para a tua terra, claro, vai-te embora daqui, nós somos pendurados pelos pés, e com razão, por sermos racistas ou sermos xenófobos. Então porquê é que uma pessoa que nasceu em África, sendo branca, mesmo que os avós já tenham nascido ali, como é que é legítimo dizer-lhe vai para a tua terra? A terra dele é ali. É lá. É lá. E estas famílias com que eu falei, muitos deles diziam, eu ser retornado era voltar para Angola. Não era ser despejado para Portugal.
eu acho curioso, António Mateus, é que, por acaso, ocorreu-me, na leitura do seu livro, o único jornal, agora estou a falar com um jornalista também, aliás, a conversa é toda com um jornalista, mas o único jornal que lhe serve vamos lá, de base para a argumentação é um jornal que hoje praticamente ninguém se lembra, o Jornal Novo do Artur Portela Filho. Exato. O porquê de servir-se, o Jornal Novo, de facto, para quem tem alguma memória, foi um jornal que tentou romper com uma certa hegemonia informativa que quase todos os jornais tinham, tirando um ou outro caso que aparece mais tarde, por 75, à volta disso, e o Jornal Novo também, mas o porquê de ter selecionado porque tinha melhores fontes de informação ou era mesmo independente em relação àquilo que se passava em Portugal, porque não aparece o Jornal de Notícias, nem o Diário de Lisboa, nem o Diário Popular. O Jornal Novo, porquê? Foi uma coisa que de volta e meia me assaltava. Porquê é que António Mateus serve-se do Jornal Novo? É uma excelente pergunta e muito pertinente. Obrigado. E a razão foi uma que percebe logo. Quando eu estava a ler os jornais todos, nós sabíamos. Acontece um pouco nas redações de hoje, de outra forma, é verdade. Mas naquela altura do verão quente, era muito mais evidente que os jornais ou eram muito esquerda ou eram Muito. muito no extremo oposto. Exatamente. Era quase como se nós tivéssemos jornais ou do Bloco de Esquerda ou do Chega, em Portugal. E como se apercebe, num jornal do Chega, alguém do Bloco de Esquerda nunca escreveria uma linha, certo? E também, dentro do jornal do Bloco de Esquerda, certamente que ninguém do Chega escreveria uma linha. E os jornais, um jornal que, quando eu os li todos, apercebi-me que o único que dava voz de uma forma não coartada, Enviesada, ou até enviesada nas ou até questões. enviesada, sim, que não se misturava, ou melhor, misturava-se muito menos a opinião do jornalista com a narração dos factos. Era de longe o Jornal Novo. Nós hoje em dia assistimos a uma coisa nos média em Portugal que me entristece bastante, que é a promiscuidade enorme, em prejuízo do rigor do jornalismo, entre a informação e a opinião. Os jornalistas hoje em dia em Portugal, eu sou muito crítico disso, contaminam muito a narração da informação, a narração, atente-se a esta palavra, as palavras em português são muito precisas, a narração da realidade com a sua opinião pessoal. E escolhem muito aquilo que valorizam em função das suas afinidades político-partidárias. No verão quente, isso então era muito grande. No jornalismo anglo-saxónico, é aquele que eu prefiro na minha prática, a informação é distintamente separada do espaço da opinião. E o leitor ou consumidor dos médias sabe perfeitamente quando é que está a ler uma informação, ou seja, o António Mateus caiu pelas escadas da Baixa às 10 horas da tarde e não estava ninguém nas escadas, ou coitado do António Mateus que devia estar a pensar no clube de futebol opositor e se estampou pelas escadas abaixo. Não é? Isto é o jornalismo muito que se pratica hoje em dia e que o Jornal Novo, na altura, conseguia se diferenciar disto. Vamos ao núcleo da nossa conversa. São 10 famílias. Em abril de 75, as coisas começam, de facto, a ganhar uma velocidade. As preocupações 10 famílias que vivem no Planalto Central, na região de Nova Lisboa, portanto, para aqueles que têm a noção do espaço geográfico do que é, ou até de Malange, neste caso,
começam a ver que há qualquer coisa que tem tudo para correr mal. A viagem é na cela e rapidamente estas pessoas se organizam. Começam a ver, há indícios. As tropas portuguesas desarmadas por um batalhão da UNITA, humilhados praticamente. Depois escaramuças, um miúdo que é arrastado para trás de um pequeno terreno, além da violência física, acaba por ser fuzilado, assassinado. E estes homens, estas famílias, a família Serra, Ferrão, Agria, Borgas e os outros, começam a dinamizar, coisa que até fazem relativamente com uma certa rapidez, uma caravana gigantesca que vai em direção às terras do fim do mundo. Aquilo que normalmente demoraria horas, 8, 10 horas, são 900 quilómetros, à volta disso, é quase percorrer Portugal de norte a sul, vai demorar dias e dias, com tudo o que isso implica. Falta de higiene, condições precárias, sujeitos a serem violentados por tropas algo parecidas com bandoleiros à solta. Como é que isto se inicia? Até episódios dramáticos que acontecem. Um dos protagonistas regressa à casa e o Martins, que lhe tinha dito, patrão, cuide-se, afinal já está deitado na sua cama, já se tinha tornado capataz efetivo daquilo que é, em termos humanos, foi um certo sofrimento, mas foi um sofrimento atroz. Como é que isto ganha a dimensão que ganhou e levando muita gente, porque depois era necessária a segurança, que acabam por obter com um protagonista relativamente importante, hoje esquecido, já lá iremos falar, e depois, como é fácil de perceber, irão esbarrar com a fronteira do sudoeste africano, à época nas mãos da África do Sul. Portanto, como é que isto começa a deixar para trás bens, dinheiro, transferências bancárias ou não, se há hipótese ou não de viajarem em direção a Luanda para entrarem na ponte aérea para Portugal. Como é que isto começou a funcionar? Nós sabemos que isto é uma ocorrência normal em países ou em situações onde há um colapso da lei e da ordem, especialmente, seja onde for no mundo. Sim, sim. Quando há uma subtração da autoridade do Estado, especialmente impositiva, como era o quadro do Estado Novo, há uma libertinagem, vamos por aí, porque o que aconteceu em Angola, nesta fase, sublinho, nesta fase, antes de haver uma confrontação partidária, que depois escalou até níveis sem precedentes no continente africano, em termos de quantidades e qualidade de armamento utilizado. Na fase inicial, não era preciso muito para pilhar, arrebentar, violentar qualquer tipo de propriedade ou de recurso financeiro ou de vingança de coisas que tivessem feito. E este colapso da ordem, as Forças Armadas portuguesas que estavam espalhadas no território e que tinham garantido a estabilidade do território de uma forma até bastante eficaz nessa altura, retraíram-se, ficaram confinadas aos quartéis, na sua maioria, muitos só queriam era voltar para Portugal, os que eram oriundos da metrópole, da então metrópole, os que eram nascidos em Angola, esses queriam ser desmobilizados, os que queriam e que tinham outros empregos, mas não queriam de maneira nenhuma envolver-se em confrontos, né? Ninguém gosta de andar numa guerra, não é? Ninguém gosta de andar a levar tiros ou a dar tiros, a não ser os bandidos, não é? Pois, claro. Portanto, a tropa, vamos chamar-lhe assim, a tropa treinada, retirou-se das ruas. A polícia, de repente, começou a sofrer outro fenómeno, que era a polícia era identificada pelos grupos mais extremistas de esquerda como sendo uma fase da ditadura antes do 25 de Abril.
do Estado Novo, era a cara do Estado Novo, eram insultados, perseguidos, e as esquadras começaram, a certa altura, até serem assaltadas para roubarem as armas que lá havia. Os tais bandidos começaram a atacar as esquadras. Os polícias começaram a retrair-se também, ou seja, não ficava ninguém na rua que protegesse os civis e a população civil e as pessoas das lojas, ainda mais as pessoas que estavam em quintas e fazendas e não sei o quê, que eram alvos fáceis das pilhagens, para as quais bastava terem katanas nas mãos e aos poucos as armas, as caçadeiras, aquilo que iam roubando aqui e ali. E o que se assistiu em Angola foi a uma fuga primeiro das zonas rurais para as zonas urbanas e depois das zonas urbanas periféricas dos grandes centros para estes últimos. E finalmente, aqueles que puderam fugir na direção de Luanda e dos portos, fizeram-no. Quem queria permanecer em África fugiu primeiro para Nova Lisboa, que era a segunda cidade maior do país, que é aí que está o coração da nossa história. E a Nova Lisboa, hoje o Ambo, era uma cidade florescente, era uma espécie de Coimbra daqueles tempos, era uma cidade de estudantes, onde estavam as universidades, onde grande parte da população já tinha nascido em Angola. E eles não se queriam ir embora, como, por exemplo, estas famílias que descreveu, a família Agria. Mesmo quando já estava tudo no caos que estava, eles estavam determinados em ficar ali. Só que havia milhares, mas muitos milhares de pessoas que estavam a fugir do norte para sul, que estavam a começar a refugiar-se na Finol, era a Feira Industrial de Nova Lisboa. Terrenos daquilo estavam lá em tendas ou a dormir ao relento, o número cada vez maior. E essas pessoas, muitas dessas, quando souberam que estava a ser feita uma caravana automóvel dirigida às então chamadas terras do fim do mundo, que era o vértice interior de Angola, junto à faixa de Caprivi, e que essa caravana iria ter segurança, iria ter escolta, que era uma coisa que as Forças Armadas já tinham deixado de fazer também aos portugueses que queriam fugir por terra. Quando essa escolta foi organizada, de repente, aquilo tornou-se uma espécie de imã de atração de pessoas que queriam, pelo menos, levar algumas das suas coisas, já que na ponta aérea só podiam levar 20 ou 30 quilos de carga, de coisas das vidas inteiras, e as pessoas começaram a entrar em desespero enorme. Isto não tinha nada a ver nem com o racismo, ao contrário do que se vende ainda hoje, porque é que estas pessoas fugiam. Até porque grande parte deles eram casamentos mistos, eram mulatos com brancos, brancos com mulatos, pretos com brancos, e que lhes depois acarretou outro problema adicional que eles não configuraram logo à partida. Que é quando chegassem à fronteira da África do Sul, ia ser um problema insolúvel. Exatamente, porque a África do Sul não permitia casamentos mistos. Por esta semana estamos conversados. Na próxima semana há mais. Fica esse compromisso. Regressaremos com o restante desta conversa com o jornalista António Mateus, a propósito do seu livro mais recente, Angola, Vidas Quebradas, uma edição do Clube do Autor. Tenha uma boa noite.